Aquí, Radio Nederland, la emisora mundial holandesa, iniciando su transmisión dirigida a Suramérica Este, en las frecuencias de 15.315 y 6.165 kHz, equivalentes a 19.59 y 48.66 metros respectivamente. Esperamos que pasen un rato agradable escuchando nuestros programas. Cartas a RN desde Brasil. Jaime Wagner llega en visita sorpresa donde sus fieles oyentes. Hola a todos. En esta oportunidad el programa está cargado de saudade. Porque, bueno, dentro de unos instantes lo sabrán. Simplemente les quiero advertir, especialmente para os fãs da rádio em português em ondas curtas, que en estos próximos 20 minutos de contacto con os nosos ouvintes brasileiros estarán intercalados de cortos fragmentos de algunos programas que ahora forman parte del recuerdo y del material de archivo de nuestra emisora. Sejam todos bem-vindos a esta transmisión especial de Cartas a RN en Sao Paulo, en el Brasil. Efectivamente, conozco Sao Paulo, estamos un montón de amigos ouvintes. Esta transmisión va a ser en portuñol, espangués y obviamente también en portugués. ¿Por qué no? Este va a ser un homenaje a todos estos grandes amigos oyentes que tenemos esparcidos por esta gran nación que es Brasil. Así que, no sé, para que noten nuestros oyentes que aquí tenemos mucha gente, ¿por qué no armamos un poco de bullicio? ¡Griten! Exacto, aquí estamos, vamos a citar a todos los que estamos aquí presentes: o Cassiano Macedo, del programa Encontro de X, o José Moura, ¿qué tal, José? O Renato Uliana, Thaís Partamian y también o Sérgio Partamian. Que son familia vocês, o Pedro de Castro, Carlos Felipe y también o Sarmento Campos, que está por llegar. Pero bueno, comenzamos aquí este programa. ¿Quién de ustedes es el oyente más antiguo de Radio Nederland? 69. O Cassiano Macedo e também o José Moura. Sim, José Moura. Eu creio que eu comecei a ouvir Rádio Nederland em 77, eu creio. En el 77. Em 1977. E isso foi transmissão em português? Em português para o Brasil. Sí. E o Cassiano? 72. Bueno, 72. 72 dice Sérgio. E o Cassiano? Em 1969. Usted ganhou. O mais antigo. Sim. Pedro? Eu tenho que é série da Rádio Nederland de fevereiro de 1972, via Bonaire. Está bem. Primeiro QSL como deixista. Está bem. E o Renato? Eu estou começando agora, e comecei agora em janeiro a ouvir a rádio, programa muito bueno, e com certeza vou ouvir por muitos anos. Está bem. E Thaís, ella é uma jornalista brasileira, e se sabia de las ondas curtas. Isso, eu entendo um pouco de rádio, através da faculdade e também do meu tio, Sérgio. De tu tio Sérgio. Isso. E Carlos Felipe é o coordenador do DX Clube do Brasil. Sim, eu escutava muito a Rádio Nederland em 1989 com Carlos Lagoeiro. O querido Carlos, sim, exato. A ver, um momentinho, o DX Clube do Brasil não era antes o DX Clube Paulista? Sim, no ano de 2000, em fevereiro mudou a denominação para DX Clube do Brasil. Por que razão cambiaram de nome? Porque era o nome mais universal, o clube já era nacional e o nome paulista restringe ao estado de São Paulo. Sí. Pero hay otros clubes de X aquí también en el Brasil, ¿no? El Santa Rita, por ejemplo, mantienen contacto con ellos también. Pouco contato, mas eles seguem ativos.
Sí. Bueno, vamos a hablar durante estos minutos pues también un poco de DX y un poco de la onda corta, de los programas de contacto con el oyente, puesto que Cartas ARN recibe mucha correspondencia de todos ustedes, amigos brasileiros. Vamos a ponernos un poco nostálgicos, vamos a recordar eso, viejos tiempos, como un homenaje a nuestros oyentes brasileiros, cuando la sección portuguesa o brasileira de Radio Nederland transmitía em ondas cortas. Senhoras e senhores, muito boa noite. Esta é a Rádio Nederland, emissora internacional da Holanda, através de sua estação retransmissora em Bonaire, Antilhas Holandesas. Transmitimos em 19 metros, frequência de 15.425 kHz, com antenas dirigidas para o leste brasileiro. Às 20 horas e 45 minutos, hora de Brasília, transmitiremos para todo o Brasil na faixa de 31 metros, frequência de 9.715 kHz. No ar, Radioscopia, um programa da Holanda, falado em português. Por exemplo, José Moura recuerda muy bien o Radioscopia. Sim, com certeza. Como também o programa do Carlos Lagoeiro, Ponto de Encontro, que ia ao ar todos os domingos pela Rádio Nederland, eu gostava muito. Lembra do Jacob Borenstein, a Julinha, todo aquele pessoal que trabalhou na Rádio Nederland, isso em português. Mas eu continuo ouvindo a Rádio Nederland em espanhol. E gosto muito do Rádio Enlace. Eu agora estou ouvindo Cartas RN. E não tem nenhum problema em entendernos como hablamos el espanhol? Não, porque eu hablo um pouquinho em espanhol. Y entiendo muy bien lo que usted habla en español. Ok, perfecto. Pero sí, nosotros también nos acordábamos de ese programa de Correo del Oyente, que decía más o menos así: o sábado é de ela, e de você também, com Julinha Correia, o Correio do Ouvinte. Não era assim? Exatamente, Jaime Wagner. Me faz recordar agora os bons tempos de Rádio Nederland em português. Será que não vai voltar a transmitir em português? Volver a transmitir em português? Bueno, como ya saben, solamente es para las parceras y también para vía internet y también por satélite. Pero quién sabe, a lo mejor sucede como con Radio Canadá, que regresó a transmitir en onda corta, ¿no? Sim, eu estou torcendo para que isso aconteça, voltar a transmitir em português para o Brasil. Vai ser um prazer muito grande ouvir a Rádio Nederland em português outra vez. Ok. Bueno, mientras tanto, que sirva este Cartas ARN como un medio de... exacto, un consuelo. Porque a José le estaban saliendo unas lágrimas tremendas cuando empecé a decir "o sábado é de ela", cuando recordaba esos programas. ¿Qué otros programas de Radio Nederland en portugués recuerdan ustedes? A ver, ¿quién me puede decir? Sí, o Carlos Felipe, sí. O Mundo das Comunicações. Era o programa que eles falavam sobre rádio, sobre edexismo. E a Curtição das Ondas Curtas. Esse eu não cheguei a ouvir, não. Era também de Jacob, sim. Jacob Borenstein, que apresentava esse programa, mas faz muito tempo, né, Jaime? Não creio que todavia não escutava ainda a Rádio Nederland. A Rádio Nederland apresenta O Mundo das Comunicações. Pois é, ouvintes, sou eu, ainda Tarcísio Lage, que continuo com vocês no mundo das comunicações, substituindo o Jacob Borenstein, que se encontra doente. Mas não estarei só. Marina Sproges, nossa colaboradora, entrevistou em Genebra o engenheiro Celso Álvares de Azevedo, que trabalha hoje no setor de controle de frequências e foi um dos integrantes do projeto BrasilSat. Em sua entrevista, ele fala, entre outras coisas, das possibilidades da utilização das micro-ondas e das dificuldades para controlar o uso das frequências em ondas curtas. Passamos imediatamente a palavra a Marina Sproges, que nos fala de Genebra. Quando você liga seu rádio e procura no dial a emissora de sua preferência, talvez nunca tenha pensado que a posição dessa emissora foi fixada em Genebra por um departamento especializado da União Internacional de Telecomunicações.
Nenhuma emissora, principalmente as de ondas curtas, pode erguer suas antenas e começar a transmitir seus programas sem antes ter obtido uma autorização fixando sua posição no dial, em outras palavras, definindo sua frequência. Além disso, ou seja, da posição definida pela Junta Internacional do Registro de Frequências da União Internacional de Telecomunicações, a emissora de ondas curtas recebe o tipo de potência com a qual poderá transmitir a fim de não cobrir outras emissoras mais fracas. É verdade que nem tudo são rosas no mundo das ondas curtas. Países interessados em utilizar o rádio como propaganda... Pero o Mundo das Comunicações também era um programa muito interessante, muito importante no serviço em português da Rádio Nederland. E também aqui na Holanda, por exemplo, o Telecine de Tarcísio Lache. Quem também conhece o programa? A ver, o Cassiano. Então, desses programas que eu gosto mais também é o Mundo das Comunicações. O Telecine eu me lembro muito bem, que é um programa que ajuda muita gente a escolher cinema, né? Era muito bom o programa. E também o Ponto de Encontro. Mas o programa que eu gosto ainda da Rádio Nederland eu gosto muito do programa de cartas. Porque o programa de cartas permite que a gente saiba um pouco sobre o país, saber as pessoas que estão escrevendo, até mandar um abraço para os amigos, né? Então são os dois programas atuais que eu gosto, é o Cartas do Rádio Nederland e também o programa Deixista. Telecine. Campanha de arrecadação de fundos pela TV levanta na Holanda mais de 20 milhões de dólares. Locarno, chuva y cómo se daría... Estando aquí en Sao Paulo hemos visto que, por ejemplo, hay muchos canales de televisión, de radio, pero ¿por qué quieren sintonizar las ondas cortas? A ver, ¿quién me quiere responder? O Sérgio. A ver, o Sérgio. Olha, eu acho que as ondas curtas... Eu escuto ondas curtas desde menino, desde lá dos 12 anos de idade. Acho que ela abre um leque maior de informações para a gente, e são informações... O jornalismo europeu, o jornalismo modelo BBC, modelo Nederland, é muito importante para nós, porque nós estamos... Acho que os jornalistas estão caminhando ainda aqui no Brasil, né? Então eu acho que ele abre um leque de opções muito maior para a gente de informação. É por isso que me interessa, particularmente ondas curtas. E também, no caso, né, o interesse nosso por eletrônica também, mexe com DX também. Por isso que a gente vai para as ondas curtas também. O Renato es radioamador, es radioaficionado, pero acaba de descubrir también la onda corta. A ver, ¿qué nos puedes comentar, Renato? Sim, uma das coisas que eu notei e achei muito interessante são que nas ondas curtas, em relação aos programas locais, das emissoras locais aqui no Brasil, nós passamos a ter conhecimento de causas pequenas, né? Como causas de problemas e conflitos que, por exemplo, existem na África, ou países no Afeganistão, e mesmo em regiões como a Ucrânia, que aqui, por exemplo, não é tão significativo para essas emissoras, e que são enfoques normalmente nas emissões de ondas curtas, né? Então eu achei esse fato interessante. Isso, sem dúvida nenhuma, é um elemento motivador para que nós possamos continuar a sempre buscar as ondas curtas como meio de informação. Pedro de Castro, que pode añadir a todo esto? O rádio para mim também, desde garoto, em 69 eu já acompanhei a conquista da Lua pela Voz da América. E sempre para mim foi uma maneira de conhecer mais o mundo, de viajar estando em casa, né? E a Rádio Nederland, particularmente, que foi uma das primeiras emissoras que eu ouvi e que me respondeu muito prontamente, meu primeiro informe de recepção via Bonaire. Em seguida eu escrevi para uma transmissão que eu ouvi de Lopik, e depois de Madagascar. Eu tenho os três lá em casa. Então é uma emissora que eu tenho assim com muita simpatia. E fico muito contente de estar com vocês aqui agora. Pedro, tiene que guardar muy bien ese cartão QSL de Lopik, porque es una estación que no existe más. Vou lhe mandar cópia. Está bien, está bien. Bueno, y Pedro decía que ha viajado a través de las ondas cortas. Bueno, todos nosotros viajamos a través de las ondas cortas, pero también ha viajado de verdad por otros países del mundo. De verdade mesmo, um pouquinho do Paraguai e dos Estados Unidos. Estive nos Estados Unidos, estudei com uma moça da sua cidade, Barcelona, né? Muito bonita, parabéns. Y otra última cosa, Carlos, cuando ha viajado por esos países, ¿también ha visitado emisoras de radio? Visitei
Só em Foz do Iguaçu, uma emissora que eu queria conhecer ele, e também uma encarnação no Paraguai, de uma emissora muito difícil, eu consegui conhecer ele dessa emissora. Sí. A ver, faltaba Carlos Felipe. A ver, ¿qué puede añadir a todo esto que estamos escuchando aquí de los colegas? A onda curta, para mim, foi uma grande ferramenta de cultura. Na época que todos nós começamos a ouvir onda curta, não havia internet. Então, a gente tinha acesso a informações que nós não conseguíamos em outros lugares, só em livros. E quem não tinha acesso a livros, ouvia o rádio em ondas curtas. E hoje ela é um modo de eu manter contato com um círculo muito legal de amigos, de pessoas com nível cultural muito alto, um público realmente que tem efeito grande na opinião, né? Pessoas culturalmente interessantes. Carlos Felipe mencionó ahora Internet. ¿Qué opinión tienen de Internet? ¿Es una herramienta que puede llegar a desbancar la radio o la televisión? Acho que difícil, né? Porque com o rádio você pode ir a qualquer lugar, né? A internet, pelo menos até o momento, isso não é possível. Isso. E o rádio não tem censura. Sim. Exato. Cassiano? O rádio tem a portabilidade, o rádio tem imediatismo. E acho que o preço do rádio realmente é muito acessível. Tem um detalhe, né? Para você ouvir rádio via internet, você tem que pagar, né? E o rádio via ondas curtas, você não paga nada, né? E eu acho que, voltando ao que o pessoal falou, Roquete Pinto, que é talvez o pai do rádio brasileiro, dizia que o rádio diverte, educa e informa, né? E eu acho que as ondas curtas tem mais isso do que as emissoras que a gente conhece. As ondas curtas têm esse princípio fundamental, né? Eu me lembro da ditadura militar, que o rádio me ajudou muito a conhecer o que acontecia no Brasil aqui. Então eu não sabia, eu era um garoto de 12, 14 anos alienado politicamente, e o rádio me formou politicamente, e o rádio faz parte da minha formação ideológica, graças às ondas curtas. E na Rádio Nederlândia eu ficava sabendo de coisas que acontecia aqui no Brasil, que eu não sabia nas emissoras brasileiras sobre censura. Amigos ouvintes, muito boa noite. O microfone Álvaro Cavalcante e Carlos Lagoeiro para a apresentação de Giramundo, o próximo programa da Rádio Nederland. Giramundo. O cerco está se fechando cada vez mais em volta do Vaticano em virtude de sua posição firme contra o uso de anticoncepcionais e contra o aborto. Agora mesmo, os debates durante o 10º Congresso Mundial de AIDS, que foi encerrado ontem no Japão, voltaram a enfatizar a necessidade do uso do preservativo masculino, a camisa de Vênus, como um dos poucos meios de que se dispõe para evitar uma propagação ainda maior da epidemia. Alguien de vocês me falaba acerca de las transmisiones que son interferidas con el jamming. O Sérgio, a ver, porque tiene una anécdota que contarnos. Não me lembro da anedota, né? Você me recorde. Não, eu comentava com você, que você é de Barcelona, né? De que havia uma emissora que entrava muito bem aqui no Brasil, que era a Rádio Espanha Independiente, né? E uma das pessoas que provavelmente, se possível, vou colocar em contato com você, é seu Ramon Villas, que tem 82 anos, mora aqui em São Paulo, e tem uma foto muito interessante dele operando um transmissor de jamming em cima de Rádio Euskadi. Né? Era isso que eu comentava com você. E com interferências de rádio, felizmente isso diminuiu muito, né? Diminuiu bastante. Era isso. Sí. Por cierto, yo creo que ese transmisor de interferencia estaba en la montaña del Tibidabo, en Barcelona. No sé si tu amigo te lo habría comentado. Olha, parece que o transmissor que ele colocou, segundo ele me disse, estava num aeroporto. Ok. Num aeroporto. Mas tem a foto dele. Eu vou pedir para ele mandar por internet, talvez para você, né? São curiosidades, né? Eu me lembro que tem um programa interessante, né? Que eu escutei ainda no tempo do Rádio Enlace, acerca das rádios clandestinas. Monte Alegre, ele fez um programa sobre Rádio Euskadi. Eu tenho a gravação
Então é uma curiosidade, né? E mora aqui conosco esse senhor, o senhor Ramon, né? Ele sempre trabalhou em comunicações, até hoje trabalha em comunicações, agora já está aposentado, mas ajudou a montar emissoras de televisão aqui no Brasil. Uma pessoa que conhece muito, mas a foto dele eu acho que devia ter uns 18 anos de idade. Era isso. Pregunta de control. Si escucharon atentamente este Bachipapu, se habrán percatado que hemos mencionado los títulos de algunos programas en portugués que Radio Nederland transmitió en onda corta hasta 1994. Pero, ¿se acuerdan cómo se llamaba el programa de contacto con el oyente? Anote la respuesta y aguarde futuras instrucciones. En nuestro próximo programa mantendremos outro bate-papo com os nossos amigos ouvintes para conocer São Paulo, los paulistas e Brasil en general. Obrigado e até a próxima, quarta-feira ou domingo.